Vai fumar um charutão? Vou. Quando eu voltei de Cuba, voltei com uma caixa, 2 caixas de coíba na verdade, 50 charutos. Boas lembranças aí, né, Ismael? E um amigo meu me mandou uma pesquisa esses dias aí, um artigo falando que aqui na Bahia estavam fazendo bons charutos. Que um dia talvez eles chegassem aí ao patamar de Cuba. Então, tô aqui na Bahia, por que não experimentar um charuto baiano, né? Vamos ver. Vale os R$12. 12 reais. Bom, moçada, depois de muito tempo parado, voltamos aí ao quadro que vocês tanto gostam. Famoso Boteco Mochileiro. Dessa vez estou aqui com a Lana. Oi. Pra quem não sabe, Lana e eu estamos namorando aí. Tem quanto tempo? Tem quase um ano. Que mês a gente tá? Quarentena é foda. A gente está em novembro. Novembro? Então a gente tá 11 meses juntos. 11 meses, quase um ano. Então... Nossa. Bateu aí. Por que é engraçado? Não é engraçado? Porque passou rápido pra caralho. Sendo que 7 meses foram de quarentena. Não, 8 meses praticamente de quarentena. 8? Mas assim, a ideia que a gente trouxe hoje para trazer do Boteco Mochileiro é a palavra coragem. Por quê? Muitos comentários, principalmente nos vídeos mais antigos, no começo da América 300, falaram sobre coragem. Eu queria ter a coragem... Pra fazer isso, eu queria ter coragem pra largar o meu trabalho, eu queria ter a coragem pra XYZ. Eu queria ter a coragem para falar para alguém que eu gosto dela. Até pra gente namorar. Foi um parto. Precisou de... Os dois... Parto não, mas foi difícil. Mas os dois precisaram de coragem. É. De coragem. Pra quem quer entender um pouco o contexto, quando eu tava viajando na América Latina, os 2 anos sozinho, eu comecei a conversar com a Lana. Que também estava viajando na América Latina sozinha. Só que eu estava na frente do Richard. Eu estava um país mais ou menos à frente dele. Então ele estava entrando num país e já tinha saído daquele país. Então a gente nunca conseguia se encontrar. Mas a gente ficava dando dicas um pro outro de vai pra esse lugar que é da hora, então ó, na fronteira cuidado que estão perguntando isso. E a gente passava dicas um pro outro e ia conversando assim na amizade por 1 ano e meio. E uma coisa que eu sempre olhava pra Lana é que em situações onde, no meu caso, eu tava com medo e as pessoas falavam que eu era corajoso, você tava 10 passos à frente, porque a viagem da Lana, diferente da minha, onde eu trabalhava, onde eu fazia as parcerias, ela foi muito mais roots. Lana pegou mais carona do que eu, assim, passou por mais experiências onde você não sabe o dia de amanhã, sabe? Por conta do meu background, né, eu já tinha feito outras viagens, já tinha ido para a África, já tinha ido no Peru uma vez, já tinha ido no Chile, já tinha passado por alguns lugares, então eu tinha mais experiência. Agora, essa pessoa aqui... Foi o meu primeiro mochilão, minha primeira viagem sozinha. Foi a primeira vez que eu comprei uma mochila e coloquei nas costas. E já foi pra fazer uma viagem na América Latina em que eu ia pegar carona, dormir em couchsurfing e fazer trabalhos voluntários em hostel, assim, uma coisa em outra de limpeza. E eu não sabia de nada, eu nunca tinha viajado nesse estilo. Pra mim foi a primeira vez. A primeira viagem já durou 1 ano. Quando eu digo a primeira viagem, o primeiro mochilão, né? Primeiro mochilão, sim. Mas acho que o primeiro ponto do ato de coragem começa antes da viagem, né? É como você vai falar para seus amigos que você vai pegar uma mochila e vai sumir no mundo, né? Como que você vai falar isso pro seu antigo empregador? Pra sua mãe. Pra sua mãe. Pro seu pai, suas irmãs. E isso é um assunto que não é muito falado, mas requer um pouco de atenção, porque quando você está indo para uma decisão tão diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas, você precisa de apoio. Se você quiser tomar essa decisão e tiver 30 pessoas falando para você não ir, putz, requer mais do que coragem, requer um pouco de... Porque não é convencional, então querendo ou não, a gente também, essa coragem vai muito do como que os outros vão interpretar essa minha viagem, como que os outros vão lidar com isso, o que os outros vão falar de mim.
Então você acaba ficando um pouco receoso ou receosa de, pô, se tá todo mundo falando isso, é bruto mesmo esse homem. Então você fica com o pé atrás, fala, nossa, eu realmente devo estar louca, eu realmente devo ser louca. Mas assim, quantas foram as pessoas que realmente te apoiaram? E quantas foram as pessoas que falaram, vai tomar umas férias, uma semaninha você volta. Vai dar uma relaxada. Vai dar uma relaxada. Talvez não precisa seja isso que você fazer quer. Você tá vendo muita televisão. Isso é coisa de YouTube. Isso é coisa de YouTube. Deixa eu pensar em outras coisas doidas que eu escutei. Você tá fazendo isso pra fugir. No meu caso foi. É. É que nosso pra viagem. Ah não, a gente teve uma fuga também na viagem, os dois. Sim. Eu acho que talvez você quisesse fugir mais do que eu. Sim, senhor. Eu sou fujona, gente. Gente, saúde às fugas. Ó, Saúde às fugas. hoje a gente tá tomando o de sempre, né, gente? Dessa vez não é uma cervejinha, mas a gente tá mais chique aqui, ó. Vinho. Chique. 20 reais o vinho. Do Morgado. 1 litro de vinho. Não foi 20 não, tá? Foi R$17,90. Ai, socorro. O que importa é que deixa bêbado E tem 1 litro. e parece chique, né? E parece chique. É. Onde a gente tava? Que nós estávamos fugindo. Fugir. Então muitas pessoas tinham esse conceito, né? De viajar para fugir dos problemas. A ideia mágica que diz que quando você foge, você vai conseguir distrações o suficiente para não ter que lidar com os problemas, né? Quando na verdade o mundo continua rodando. Então quando você voltar, vai estar tudo lá te esperando. Só que em escalas maiores. Pelo menos foi assim comigo. É difícil falar que o problema vai estar na escala maior, mas é assim, quando você não tem que lidar com esse problema, a gente tende a imaginar que esse problema vai simplesmente ser resolvido de alguma outra forma mágica, né? E acho que todo mundo tem aqueles demônios internos que a gente carrega, né? Só que você tá num cenário de uma viagem onde tudo é novo, você tem muitas distrações. Muitas. E você acha que isso nunca vai vir à tona, mas... É aí o erro, né? Porque quando vem dobrado. E quando vem na estrada, vem sem apoio. É. Porque se você for como a gente foi antes de se conhecer, você tá sozinho de verdade, cara. Óbvio que em hostel, no Couchsurfing, você vai encontrar pessoas, pá, mas não vai ter aquela pessoa que você conhece lá desde pequeno, que já conhece suas manias, que já conhece... Os seus olhares, sabe? Se você tá triste, se você tá com medo, se você quer um colo, se você quer desabafar, se você quer um conselho, se você quer uma comidinha boa, se você quer um vinho. Não tem ninguém assim. Ou aquele tipo de coisa que você já viu a pessoa superar, né? Então já sabe o que você é capaz, o que você não é capaz. Mas isso é bom também, às vezes. Muitas pessoas me ajudaram na estrada e foram ajudadas por mim também na estrada sem ter esse background, tipo, sem eu saber do contexto dela, de como ela lida com as coisas. Então eu fazia o máximo que eu podia, porque eu não sabia como que ela lidava com tudo aquilo. Você não tem uma linha, né, Uma base. Você não tem uma base pra pensar. Então se você tá lá pra ajudar, você vai lá pra ajudar mesmo, que também é bom. Mas agora a gente mudou totalmente o assunto de coragem e foi pra amigos na estrada. Ah, tudo bem. É boteco, né? Mas, voltando a falar de coragem, acabei de olhar no Google aqui, o significado vem de uma palavra em latim com cor, vou botar aqui embaixo. Que essa outra palavra vem de coração. Então talvez... É coração e a outra palavra é agir. Então, na verdade, é você agir com o coração. Porque o medo, na verdade, é mais na nossa cabeça. É o medo do que pode acontecer, é o medo de alguma coisa dar errado, é o medo de algo acontecer comigo. E, na verdade, o coração só fala, vai, caralho. Então, a coragem vem de agir com a emoção, digamos assim. Você colocar um pouquinho essa parte mental pro lado. Só que a parte mental também é importante. Eu sempre falei que o medo é um parâmetro muito bom. Se você tá com medo, tem alguma coisa aí que precisa ser olhada. Então, você tá com medo pela sua segurança, porque você é uma mulher viajando sozinha de carona. O que eu posso fazer então pra me sentir mais segura e pra acalmar essa minha mente, acalmar esse meu medo, mas mesmo assim eu vou com ele, porque eu vou estar num caminhão sozinha com 2 homens, eu vou falar. Insira todos os palavrões aqui abaixo. Você vai ter medo, porque é a sociedade que a gente tá. Só que eu tava lá. Estávamos, né?
Um dos pontos assim que eu acho que é até legal a Lana estar aqui comigo é porque, pô, já vi tantas mulheres comentando embaixo. Ah, muito mais fácil pra você que é homem. Só que ao mesmo tempo, enquanto elas falavam isso pra mim, eu vejo aqui uma série de mulheres que eu conheci na estrada que na verdade eram maioria, se comparado aos homens, tipo assim, fazendo tudo isso, tá ligado? Só que como eu sou homem, eu não consigo argumentar com ela. Não, mas eu acho que é a questão de referências também. Eu, quando fui viajar, eu não tinha muitas referências mulheres viajando sozinha pela América Latina. Eu tinha poucas referências. Agora, pô, gente, Instagram maravilhoso, YouTubes, blogs. Tem muito mais referência pra mulher que quer viajar sozinha. Isso é bom. Só que antes, quando você tá sem referência, tá com pouca referência, é muito mais difícil. Dá muito mais medo. Pô, eu, sei lá, na semana que eu fui começar realmente o mochilão, que eu fui entrar no ônibus pra ir pra Chuí, a cidade fronteira com o Uruguai, eu pensei em raspar meu cabelo carequinha. Carequinha. Por quê? Porque eu estava querendo tirar toda a minha feminilidade, porque eu, na minha cabeça, naquela época, achava que isso iria me deixar mais segura. Só que eu vou ser mulher pra onde quer que eu vá, não importa o cabelo que eu tenha. E, na verdade, eu só tava com medo, só queria parecer um homem. Mas esse é o medo. Eu não raspei o cabelo, eu fui com o cabelão mesmo, como estou agora. É que são medos diferentes, por exemplo. São. Eu vou lembrar do meu começo lá. O meu medo era bem específico. Latrocínio. Meu medo era esse. Assalto seguido de morte. A pessoa vem pra tentar roubar um telefone, ou vê que eu tenho uma câmera, vê que eu tenho uma mochila, vê que eu tenho alguma coisa. Em algum momento essa pessoa se distraiu ou tinha, sei lá, consumido droga ou às vezes alguma coisa que eu fiz pareceu uma reação ou literalmente eu tava num dia possesso da vida e eu posso reagir. E numa dessa, morte. Esse meu medo. Agora, o seu medo como mulher? Eu tava tentando lembrar quando foi a vez que eu tive medo de morrer na viagem. Eu só tive medo uma vez, que realmente foi algo que eu falei, nossa, que medo de acontecer algo ruim aqui. Que foi quando eu estava com Couchsurfing na Nicarágua, e ele estava dirigindo enquanto bebia muito, e estava dirigindo muito mal, ultrapassando todo mundo. E eu falei, eu não acredito que vai ser assim. Só que o meu medo sempre foi assédio, sempre foi agressão sexual, sempre foi fazerem algo comigo. Nunca foi de roubar minha mochila, nunca foi de levar minhas coisas. Até porque eu também não tinha câmera que nem você, eu não tinha equipamentos eletrônicos. Eu tinha um celular pra tirar foto, que é o mesmo celular que eu tirei todas as minhas 3.000 fotos da viagem. Mas eu não tinha medo da morte, eu tinha medo de meu corpo mesmo. Mas até agora que eu tô voltando, minha mente tá voltando, eu tinha outros medos. Acidente eu tinha medo também. Assim, a Lana fez um trajeto muito parecido com o meu. A diferença é que eu saí de Goiânia, fui até Ushuaia e subi até o México. A Lana foi até o Uruguai e do Uruguai foi até o México. Lana não aguenta frio, então Lana pulou o Ushuaia. Pulou a Patagônia. Lana não é fã de frio, eu acho não. um absurdo. Não. Vamos lá. Parte da coragem, parte do seu medo é você reconhecer as suas limitações. Eu não estava com barraca, eu não estava com bota de trek, muito menos os roupão pra neve. Mas acho que... Calma aí, vamos lá. Não, mas o ponto é que a gente também tem parâmetros de viagens diferentes. Sim. Então, por exemplo, meu foco, a minha paixão, o que me tirava de casa, o que me fazia vibrar, o que me fazia chorar, sempre foram as trilhas, as montanhas, o contato com a natureza. Lana tem uma outra pegada. A pegada da Lana são pessoinhas. Então, por exemplo, eu estou na cidade de La Paz, que é uma das capitais da Bolívia, no caso. E é uma cidade grande, gigante, na Bolívia. Não é uma cidade interiorana que tem natureza. Só que lá tem tanta história incrível, lá tem tantas pessoas incríveis que você encontra tomando um café na rua, que eu acabo ficando por mais tempo do que eu planejo. Eu também fazia trilha, eu também acampava, eu também fazia trekking, eu também fazia o que dava pra fazer na hora, o que eu queria fazer. Mas eu não tinha essa pegada tão assim, nevado que nem por você exemplo, tem. eu gostava, essa parte das pessoas sempre me encantava também. Tanto que quando eu deixava um lugar, um destino, eu não pensava na montanha, eu pensava na pessoa que eu me despedi na rodoviária.
Só que a montanha era o motivo para eu chegar até lá. E as pessoas eram o que acontecia na estrada. Então era assim que funcionava comigo. Então são duas maneiras, né, de viajar. Tanto que agora a gente está viajando junto, a gente está fazendo uma mistureba doida que a gente nem sabe onde vai dar, né? Eu preciso andar. A minha maneira de interagir com um destino é eu andar, sair entrando nos becos. Isso, por exemplo, a maneira que eu faço, eu acho que é difícil para uma mulher. Mas aí é que tá. Eu me coloquei muito em risco fazendo isso. Cara, eu tenho uma tatuagem no meu pé escrito preciso andar. Não, mas por exemplo... Chegar numa cidade e sair andando. Numa cidade desconhecida, Sim. você sai andando e entrando em qualquer beco. Eu cheguei em Santiago do Chile 4 horas da manhã, na rodoviária, que eu peguei um ônibus de Mendoza. No que eu cheguei lá, eu estava com meu mochilão e eu saí andando da rodoviária até a Praça da Moneda. Aí vocês decidem. É coragem ou imprudência. ou imprudência. Mas isso foi uma coisa que eu anotei no meu caderninho, porque eu tinha um caderninho de viagem que eu anotava frases em que as outras pessoas falavam pra mim sobre mim. Que era uma forma também de autoconhecimento no olhar do outro. E um cara no Equador, um couchsurfing, que a gente viajou 5 dias juntos de moto, ele falou: eu não sei se você é corajoso ou se você é imprudente. Ou irresponsável, eu não lembro a palavra que ele usou agora. Mas aquilo lá me pegou tanto que até hoje eu também não sei se eu sou corajosa ou se eu sou imprudente. Sabe uma coisa diferente que eu vejo, assim, esse aspecto homem e mulher viajando? A minha mente me fala que a maioria dos riscos de eu viajar sozinho, que pode acontecer algo comigo, são riscos que eu mesmo vou criar. É tipo, eu decido se eu vou pular lá de cima daquela cachoeira. Eu decido se eu vou reagir a esse assalto. Eu decido se eu quero continuar nesse ônibus, sabe? Eu decido se às 3 horas da manhã eu vou querer ficar andando nessa... Eu decido se às 4 horas da manhã eu vou ficar... Pô, gente, aconteceu comigo, eu tava em Lima, tava andando na rua, fui deixar uma amiga na casa dela, chapado, voltei, tava cansado, sentei no banquinho, dormi na rua, no meio da rua, em Lima, tipo, uma cidade capital, pô, perigo da porra, dormi na praça igual o Bruno Marrone. Não, olha que doido, eu dormi na rua, em La Paz, porque eu acabei ficando presa pra fora da casa da minha couchsurf, lá na época, só que não foi uma escolha minha, eu não escolhi dormir na rua. É, você não escolheria. Eu não escolheria dormir na não. rua em La Paz, eu não escolheria dormir na rua na minha própria cidade, sabe? Eu ia pra uma rodoviária, eu ia pra algum lugar, só que lá não tinha para onde ir, não foi uma escolha minha. E foi um dos maiores medos que eu tive na viagem, mas mais uma vez não foi medo de morrer. Então, esse medo de não ter onde dormir, pra mim nunca foi um medo. Ah, tenho medo de chegar na cidade e tá todo lotado, não tem onde dormir. Gente, pra mim, uma coisa é você não ter onde dormir durante um mês. Outra coisa é você ficar sem ter onde dormir 2, 3 dias. Gente, isso pra mim nunca foi medo. Porque eu sabia que eu botava meu saco de dormir, e ia dormir em algum canto e foda-se. Eu não tinha saco de dormir, continua. Pô, coragem Ou imprudência. Eis a questão, né? O nome do vídeo, coragem ou imprudência. Coragem ou imprudência, tá aí. Pode ser a thumb. A thumb, né? Coragem ou imprudência. A thumb. Mas agora, sei lá, olhando pra trás, eu acho que a mistura que eu tive de fuga, porque pra mim foi uma fuga muito grande. Eu terminei um namoro numa quarta-feira, sexta-feira eu pedi demissão, segunda-feira eu comprei a passagem pro Uruguai. Foi muita coragem, porque eu não tive tempo pra pensar. Então eu agi realmente com a minha emoção, eu agi realmente, digamos, com o meu coração, se for ao pé da letra. Só que a forma com que eu levei minha viagem foi uma mistura de imprudência com coragem. Porque muitas vezes eu também me colocava em situações de risco, que nem você, por escolha. Uhum. Então... Mas você queria vivenciar aquilo, né? eu queria vivenciar aquilo. Às vezes, desse lado meu, eu pensava que eu queria ter história pra contar. É um ponto. Eu acho que isso é mais masculino. Eu acho que isso é mais masculino, porque eu não sei. É porque você também tem a questão da documentação da sua viagem. Eu sou a Correto. pessoa que postei 4, 5 fotos durante minha viagem no meu perfil pessoal. Correto. A gente é o oposto nisso. A gente é muito oposto. Não tô falando que eu vou criar coisas estratosféricas além do que pra ganhar like ou não, mas eu tô aqui pra Não, documentar. mas documentar pra você É. também. Isso daí é uma documentação sua, sua websérie. Pra você, Sim. pra você ficar com 80 aninhos na sua ecovila, vendo a sua websérie e falando, caralho, que da hora essas coisas que eu vivi. Ela acabou de falar meu futuro, vocês repararam nisso? Nunca tinha falado sobre isso, mas tudo bem. Nunca! Desculpa. No YouTube não. Corta. Um dia eu volto a
Um dia eu me aprofundo mais nesse assunto. Mas assim, se a gente for pensar em o que falar para uma pessoa que está prestes a realizar um sonho e ainda não saiu, é que se você acredita que tem que ter coragem para fazer isso, você tem que lembrar do significado. Porque não significa que você vai deixar de ter medo. O medo sempre vai te acompanhar. E o medo é a régua que vai te dizer aonde você está fazendo burrada e aonde você está sendo prudente. Até onde você pode ir, que é a limitação de eu não ter ido pro Ushuaia. Você tem que saber suas limitações. Sei lá, eu estou em algum país que eu não estou me sentindo segura. Estou em Honduras, eu vou pegar carona? Não estou me sentindo segura, por que eu vou pegar carona? E tem lugares que, depois de um tempo que você vai na estrada mesmo, que a sua intuição começa a funcionar muito, muito bem. E aí, você tem que aprender a confiar na sua intuição, que é muito doido, porque a primeira instância eu via as coisas, eu sentia a minha intuição, mas eu conversava, não, isso é besteira. Depois de um tempo que você fica velhaco, você aprende a literalmente acreditar nessa intuição. E assim, o que os homens têm de intuição, que é um sininho, pra nós é um berrante. Tipo, você sente seu corpo tremer, você sente o seu coração acelerar, falando, literalmente você escuta, não, acabou. É assim, uma coisa também importante é dar pra pessoa que quer sair pra viajar, que quer falar, eu quero ter essa coragem, eu acho que é realmente assim, entender esse medo, acolher esse medo e trabalhar com ele, porque ele vai ser o seu sininho, ele vai ser o seu parâmetro, ele vai ser a sua intuição, no final das contas. Dá um exemplo. Quando eu tava na Bolívia, a Lana já escutou essa história 100 vezes, porque ela namora comigo, né? Mas tudo bem. Estava eu na Bolívia, sempre, a caminho de Sucre. Mas antes de chegar em Sucre, eu falei, eu quero conhecer Potosí. Peguei o ônibus, pá. Chegou em Potosí, peguei meu mochilão, desci. Pra quem não sabe, Potosí tá 4.000 metros de altura. Todos os metros de altura. É uma das maiores, é uma das cidades mais altas, assim. Não dá pra dar 10 passos sem parar pra respirar. Por conta da altitude, você tem essa dificuldade de respirar, principalmente a 4.000 metros, né? Eu desci com meu mochilão, dei 3 passos na rodoviária, andei um pouquinho lá nas escadas, já me senti ofegante. Saí pra fora da rodoviária e comecei a olhar as pessoas. Como eu tava muito ofegante, eu sentei em cima do mochilão. Sabe aquela cena que você vai ver 100 vezes, que é um mochileiro todo regaçado ali, Piada. abraçado com a mochila num chão sujo de rodoviária. E eu fiquei olhando as pessoas passar e eu escutei o sininho na minha cabeça. E a minha intuição mandou embora daquele lugar. Gente, fiquei um mês pesquisando o que fazer em Potosí. Eu tinha coisa pra fazer. Onde ficar em Potosí. Várias coisas. Eu queria até no estádio ver onde o Flamengo quase fudeu na Libertadores. Não, se fudeu, porque ele apanhou lá do Real Potosí na Não, Libertadores. gente, não tem como ninguém não apanhar. Como é que joga bola a 4.000 metros, né? Mas tudo bem. Então, aquele dia foi o dia que eu falei assim, mano, eu vou escutar essa intuição. E aí, peguei o outro ônibus que tinha 40 minutos depois e vazei pra Sucre. E eu não tenho aquele sentimento de, putz, eu devia ter conhecido Potosí, perdi a oportunidade. Porque eu entrei num acordo com a minha intuição. Um acordo muito saudável, assim, sabe? E poderia acontecer alguma coisa lá? Não sei, nunca vou saber. Mas isso também não me corrói, sabe? Foi muito leve. A partir do momento que eu realmente acreditei na minha intuição, foi leve. Então eu deixei o Potosí e segui em frente. E foi libertador. Porque eu sempre ficava nessa dualidade na minha cabeça, né? Sabe que não é besteira minha? É porque nós, como mulheres, a gente também tem o medo do imaginado e o medo do desconhecido. Então a gente imagina algo e a gente tem medo desse imaginário que a gente criou, ou a gente tem medo por algo que a gente não conhece. Isso na verdade é todo ser humano. Uhum. Mas quando a gente chega em algum país novo que a gente tem medo pela nossa segurança, é diferente. Porque essa intuição a gente fica sempre naquele limite de eu estou criando isso na minha cabeça ou é só algo que eu não conheço que eu tenho que conhecer. E isso também é difícil de você decifrar. Fica sempre uma Você corda tá falando bamba. aquela corda bamba, eu tô imaginando isso ou eu só não conheço e tô com medo? Essa coisa do desconhecido também é surreal, porque
falando em aspectos de segurança, gente, se você colocar no Google as 10 cidades mais perigosas do mundo, que são... é considerado o índice de homicídios a cada 100 mil habitantes, se eu não me engano. Você vai ver que dessas 10 cidades, 6 ou 7 são México e Brasil. México e Brasil. A gente nasce, cria e vive em um dos países mais perigosos da América Latina nesse aspecto de homicídio, que é o meu medo maior. E tem diversos outros crimes aqui no Brasil. É tudo tão escalonado. Aqui, violência policial, eu não preciso citar. Vocês estão vendo o mesmo jornal que eu vejo. Conselho final. Vai na doida mesmo. Lá não foi na doida. Mais ou menos. Eu não fui tanto na doida não, mas eu vou falar, uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, foi estipular uma data. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tomei a decisão que eu queria fazer aquilo, e que eu já tinha as condições que eu precisava para fazer aquilo, eu coloquei uma data de 2 meses. Eu me dei um prazo de 2 meses. Nesses 2 meses eu tinha que avisar todo mundo que eu ia embora, eu tinha que vender todas as coisas que eu não estava usando lá no meu quarto. E aí vendi videogame, vendi patins, vendi camisa social, tudo aquilo, sapato que eu vendi. Então, nesses 2 meses foi o que eu tive. Chegou a data, Não tem pra onde correr. não tem pra onde correr. Você já falou pra todo mundo. E eu ainda fiz outra coisa. Eu não só falei pra todo mundo que eu ia, como eu marquei uma festa de despedida e eu postei no Instagram pra todo mundo. Por quê? Porque se eu ficasse com vontade de arregar, ficasse com vontade de ter medo, eu ia pensar, putz, já fiz tudo isso aqui. Então eu tinha mais um motivo, que é o meu orgulho, pra seguir com o plano. Então eu acho que você colocar uma data te ajuda a dar esse clique assim, te empurra, né? Mas estar perto de pessoas que te apoiam Ajuda muito. é fundamental. Ajuda muito. Tem uma frase que eu gosto de lembrar, que eu vi lá no Insta Caio pelo Mundo, deixa o Instagram dele aqui. Não sei se é dele e tal, mas ele tá sempre falando. Não faça as perguntas certas para as pessoas erradas. Isso diz muito do que é esse projeto, sabe? E é isso, se joga. Eu já vou pelo outro lado. Além de você colocar uma data, que é muito importante, porque quando eu comprei a passagem, eu também me dei um prazo, que foi há 2, 3 meses, não lembro, que era pra me preparar. E o que é nesse se preparar? Eu não fiz festa de despedida, eu não quis fazer alarde sobre isso, porque na verdade parecia que as pessoas estavam se despedindo que eu ia morrer. Não sei, eu tava sentindo uma coisa tão pesada que eu falei, eu não quero despedida, eu não quero me despedir de ninguém. Mas eu usei pra estudar. Estudar o que eu digo? Que era pra entender se o meu medo, ele era o medo de que eu estava imaginando algo ou se era só algo que eu não conhecia. Se eu não conheço, vou ler sobre. Então eu fui atrás, fui pesquisar, fui ver lugares que eu queria ir, não só pesquisar de perigo, de como se proteger no Chile, não, lugares que eu quero conhecer, sabe? Aí você cai em blogs e aí você começa a ler esses blogs e você vê, essas pessoas passaram por lá isso também, eu posso. Então você começa, seu medo é ficar em hostel, se o seu medo é ficar em carona, pesquisa sobre isso. Que aí você vai ver se o seu medo é algo que você estava só imaginando e por isso estava te travando, ou se é algo que realmente você não conhecia e você só precisava ler um pouco mais pra dar esse start. Tem um outro ponto também que eu gosto de lembrar, é que não importa pra onde você vai, não importa se é a faixa de Gaza, se é a Síria, não importa pra onde você vai, Sim. Tem pessoas morando lá. Exatamente. O que você vai viver em uma semana, 1 mês, 3 meses, aquelas pessoas vivem lá há anos. E a gente, você, eu, vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Eles estão lá há muito mais tempo. E isso vale também pelo fato de ser mulher. Ai, eu quero ir pra Guatemala sozinha, mas eu sou mulher. Existem mulheres na Guatemala lá, que sabe? cresceram lá. Que cresceram lá, que estão lá. E claro, assim, nós temos também que lembrar que eu sou uma mulher branca, hétero, que tem uma classe social mais abastecida, então é diferente também a situação. Só que tem pessoas morando lá. Fale com elas. Você tá com medo de andar na rua na Guatemala? Quando você chegar lá, converse com uma mulher. Fala, tem algum lugar que não é muito recomendável ir? Tem algum lugar que você me recomenda ir? Tem alguma coisa que você me falaria pra andar sozinha aqui na rua? Conversa com elas. Elas moram lá. Elas estão lá, vivem lá. Existem pessoas lá.
E a cidade turística não foi feita pra você. Então, é isso. Se vocês gostaram aí da volta do Boteco Mochileiro, deixa aqui nos comentários, se inscreve aí no canal, deixa seu like. E o melhor de tudo, querem saber mais coisas? O que vocês gostariam de refletir? Então, se você tem alguma pergunta, algum tema que você gostaria que seja destrinchado por dois nômades, deixa aqui pra gente. Quem sabe a gente grava aí nos próximos dias, né? Agora eu vou falar um negócio. A gente ia falar sobre coragem e sobre o fato de viajar solteiro e namorando. Ih, eu tenho que fazer esse. E a gente não falou sobre isso, de tanto que a gente falou sobre coragem. Deixa isso pra um Foi o outro. vinho, amor. Pra um Foi o outro. vinho. Foi o vinho. Até mais, não sabe? Coragem. Coragem. Tá querendo muito parecer mafioso, né? É difícil fumar charuto aqui, acho que é o vento.